Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre rumores e elogios. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que deixe o like no vídeo, que compartilhe o vídeo, que assistam o vídeo. Vou pedir quem quiser aí, é opcional, deixe algum comentário nos comentários. Seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá? Pode ser um testemunho, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida aí, alguma graça obtida, tá certo? Enfim, é importante esses comentários porque é um trabalho missionário paralelo a essas mensagens que são gravadas aqui nos vídeos, tá certo? O testemunho para ajudar as pessoas a melhorar, por exemplo, a encontrar a verdade do Senhor, a se sentir mais motivado e ir atrás da verdade, entendeu? Então é importante, tá bom? E agora junto, e outra coisa, não esqueçam que aqueles que estão me ouvindo, que não se inscreveram ainda no canal do Senhor, que se inscrevam agora, tá? O canal do Senhor que é este aqui, eu sou só o administrador, tá bom? Agora sim, juntos vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, obrigado por mais este momento, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, por estarmos aqui neste momento de aprendizagem, Senhor. Que possamos juntos aprender e pôr em prática, Pai, tudo que vai ser ensinado, Senhor. Peço, Senhor, que o Espírito Santo me tome nesse momento e me use, Pai, como seu instrumento, que Ele me use, Senhor, e que tudo que eu falar com essas palavras for ver do Espírito Santo do Senhor, Senhor, que eu seja apenas usado, Pai. Peço, Senhor, que Ele me inspire, meu Deus. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão ouvindo e a mim também, para que juntos possamos fazer e pôr em prática tudo que será ensinado, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre dois assuntos importantes, né? Que é rumores e elogios. Rumores, por quê? Muitas vezes a gente vê notícias se espalharem numa velocidade gigante, através de fofocas, através de, de, de falar demais da vida do outro, e muitas vezes são notícias que são rumores, não são verdadeiras, né? A gente não sabe nem se é verdadeiro ou não e está passando para frente. Se a gente está passando uma notícia falsa para frente, nós estamos caindo no, no mandamento número 9, que diz: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Então chega alguém e fala para mim, ó, fulano tem uma amante, ele tá saindo com não sei quem, tá traindo a esposa, e eu não vi. Então pra mim isso é um rumor. Aí eu vou lá, sem ter visto, sem ter prova nenhuma, vou e falo pra mulher dele, ó, tua esposa tá te traindo. Ele tem uma amante, é fulana. Só que aí a pessoa vai atrás e vê que não é verdade. Entende? Aí depois eu vou atrás e eu descubro que não é verdade, que é um rumor, que é uma mentira. Que a pessoa tá querendo prejudicar a outra. Então eu passei pra frente e acusei levianamente uma pessoa de algo que eu não tinha certeza. Então aquilo é um rumor. E isso passa a fazer uma fama àquela pessoa. Então, queridos irmãos, muitas vezes a pessoa pega e fala, você fez tal coisa de propósito, fez coisa não sei o quê, mas você não sabe. Você não viu acontecer. Então, você está podendo dar um falso testemunho contra o seu próximo. Então, a gente vê essas pessoas que ficam passando fofocas por aí, né? né? E que muitas vezes falam até demais, né? Pensam que estão falando que é certo, mas você vai olhar e não é verdade. Então, quer dizer, irmãos, fofoca é uma coisa que Deus não aprova, né? E aí você vê que hoje em dia até tem um programa com o nome de Fofocalizando para falar de fofoca, né? Aí você vê que isso antes já tinha um quadro, né, no programa Mulheres quando Cátia Fonseca estava na Gazeta, em que o quadro onde a Mama Busqueta ela falava, né, sobre sobre fofoca, né? Fazia as fofocas lá. Depois da Mama Brusqueta,
Brusqueta, acho que é assim que fala, é um nome difícil de falar, né? Ela foi para o SBT, se focalizando, depois ficou doente, saiu, né? Então, tem o Leão Lobo também, que gosta de fofoca, você entendeu? Então, é, é uma coisa que, a Sônia Abrão também, agora no programa dela tem também lá um momento de fofoca. Então, queridos irmãos, fazer fofoca é uma coisa tão feia, é uma coisa tão, muitas vezes você está falando mentira, você mesmo está se prejudicando, né? Já pensou se alguém chegasse e falasse algo que você fez? Não, e você não fez? Como é que você se sentiria, né? Aí você vê nesse caso que eu contei agora há pouco. E agora, nesse relacionamento? A mulher vai ficar com uma pulga atrás da orelha, mas o cara não tá traindo ela. Foi mentira. E aí? Como que ela vai poder ter certeza disso? Ela não vai poder ter certeza. Então muitas vezes você destrói um casamento, acaba com a confiança do casal por uma mentira. E muitas vezes aquela pessoa que te falou isso, ela só estava querendo justamente isso. Para que seu casal, porque essa pessoa tá afim de um dos dois do casal. Se é uma mulher que te falou, ela tá afim do marido. Se é um homem que te falou, ele tá afim da esposa. Tá querendo que ele se separe. Então começa a inventar. Com as tecnologias de hoje, você consegue fazer aquela pessoa tá beijando a outra e mandar fotos falsas pra pessoa e tudo mais. Entendeu? Para aquecer mais o relacionamento. Enfim, queridos irmãos, temos que tomar cuidado. Nós não podemos se envolver. Não podemos fazer as fofocas e nem se envolver. Nem criar e nem se envolver nelas. Então, se você te contar alguma coisa, fala, não sei, eu não sei de nada, eu não vi, nunca vi de nada. Pelo que eu sei, a pessoa é honesta, a pessoa não sei o quê, e fica na sua. Não se meta nas fake news, porque as fake news elas acabam por muitas vezes prejudicar muita gente, né? Por outro lado, queridos irmãos, nós temos também a parte do elogio, né? É muito comum, né, você ir e, e quando você é maltratado por um funcionário no lugar, por exemplo, no restaurante, você chamar o gerente para reclamar, ou você entregar no saque do restaurante para reclamar, enfim. Mas eu nunca vi você chegar, mas agora a pessoa chegar e elogiar a pessoa, lá o garçom que te atendeu bem no restaurante, é muito difícil fazer isso. Muitas pessoas não fazem. Para criticar eles vão correndo, mas para elogiar não, né? Você vê, muitas vezes, eu que trabalho em escola, você vê a direção da escola sempre está criticando os professores, sempre está criticando, mas é muito raro quando você está num lugar onde te elogiam pelo seu serviço. E eu tive esse prazer agora nessa escola que eu estou trabalhando, de ser elogiado, né? E por ter conseguido algo que nenhum professor na escola tinha conseguido até hoje, né? Então, a gente vai ganhando, o elogio é uma coisa muito importante, porque passa confiança pro seu funcionário, ou passa confiança para aquela pessoa que está trabalhando, para estar fazendo um trabalho bem feito, né? O elogio, se ele chega aos chefes daquela pessoa, fala, aquela pessoa está sendo elogiada, trabalhando bem, e isso vai passar confiança para a pessoa vai aumentar a sua autoestima, a sua confiança em si mesmo, não é? Então é muito importante, né? O Rodrigo Silva fala pra gente que uma vez ele esteve na Bahia e no restaurante estava escrito que se os clientes ficam satisfeitos, eles vão recomendar o restaurante, por exemplo, para cinco pessoas. Agora, se eles saírem chateados, eles vão falar mal para 1000 pessoas. Tá entendendo? Né? Então é muito comum dizer que a notícia boa, a notícia boa vem a passos lentos, a notícia ruim vem a galope, né? Então nós temos que tomar cuidado, queridos irmãos, porque as pessoas precisam de elogio. Vocês que estão me ouvindo, vocês não gostariam de ser elogiados no trabalho de vocês, na casa de vocês? Vocês que são casados, você elogia o seu cônjuge quando ele faz uma comida gostosa, né? Você elogia ele quando ele chega em casa e tá tratando bem o filho, tendo um bom relacionamento com o filho. Você elogia ele em algumas coisas, porque as pessoas precisam do elogio. Só crítica não leva ninguém a nada. A crítica, sim, é necessária. Por quê?
Porque ela vai acabar fazendo a gente aprender com essa crítica. Nós vamos ver o que tá errado, né? Vamos enxergar e vamos tentar mudar o que está sendo criticado. Então, é no erro que a gente vai aprender. Porém, no elogio, a gente vai crescer. Por quê? Porque a gente vai cada vez confiando mais, vai ficando autoconfiante em si. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha um trabalho mais firme, mais compacto e vai ganhando confiança, né? Que nem, por exemplo, no futebol. Quando o time está naquela fase ganhando, ele tá lá arrasando, ganhando, disputando título. Agora, quando ele tá numa fase ruim, por mais que tenha um bom elenco, muitas vezes o time tá tendo rebaixamento, né? Já houve casos que times não caíram por um triz, né? O caso, acho que um dos casos mais fortes foi do Fluminense, né? Que foi campeão brasileiro no ano anterior, com o mesmo time, né? Praticamente não mudou ninguém. E aí no ano seguinte ele estava disputando para não cair. E só não caiu para a segunda divisão porque a Portuguesa colocou um jogador irregular e perdeu acho que 3 pontos no campeonato, suficiente para o Fluminense não cair e ela cair no lugar dele. Porque senão ele teria caído. Então você vê com o time praticamente o mesmo. E ele, por quê? Falta de confiança. Começa a perder, começa a dar tipo, não consegue evoluir. Quando o jogador está confiante, ele começa a estar numa boa fase, ele começa a fazer gol de qualquer jeito, ele começa a excelentes resultados, né? Por isso que ele está inspirado. Só que para ele estar inspirado, ele precisa ser elogiado, ele precisa estar não só criticado, né? E isso acontece em todas as profissões. Nós precisamos ter o elogio para que nós possamos crescer como profissional, entendeu? Para a gente confiar em si mesmo. Muitas pessoas, como eu, por exemplo, eu posso dizer no meu testemunho, eu sou uma pessoa fraca de autoestima. Por quê? Porque eu fui sempre muito criticado. Porque eu sempre tive essa falha, talvez por bullying sofrido na escola. Então eu necessito do elogio para poder crescer como pessoa. Você entende? Só que muitas vezes a gente só recebe crítica. Crítica. Criticar todo mundo critica. Agora elogiar são poucos que elogiam. Entendeu? Como eu disse, a crítica é importante, mas se não tiver o elogio, a crítica começa a perder o seu efeito. Entende? Então, como é que é isso? Por quê? Porque você vai sendo criticado. No início você vai ouvindo, vai aprendendo. Só que chega um momento que você é só criticado, que você começa a ficar revoltado nisso. E aí você começa então a deixar de ouvir as críticas. E aí é onde você não aprende mais e a crítica perde seu efeito. Por isso a importância que nós temos de também elogiar. Então, a pessoa fez um prato de comida, que gostoso, né? É muito comum você falar, tá duro, não sei o quê, tá salgado, tá não sei o quê. Mas é difícil você falar, olha que prato delicioso que você fez, parabéns, né? Olha que comida saborosa, parabéns, muito boa. Não, muito difícil, né? Para nós homens, eu acho que ainda é mais difícil, porque muitas vezes as mulheres querem esse elogio e muitas vezes os homens não dão, né? Mulher vai, se produz, põe um vestido bonito, novo, para chamar a atenção do marido, e o marido nem tchum. É, é, eu falo, nossa, mas ele não liga pra mim, eu me arrumei pra ele, bonito. Ele nem me elogiou. Pra vocês mulheres, tem uma coisa a dizer, não leve a mal, não leve a mal. É que a maioria dos homens são auditíveis, ou seja, eles não ligam pra visual, assim, eles não reparam em visual diferente, nessas coisas, né? Porque existem 3 tipos de pessoas: a pessoa visual, a pessoa auditiva, a sinestésica visual e a sinestésica auditiva, né? Então, elas seriam 4 tipos, mas são 3 porque a sinestésica divide em 2, né? Então, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas entenderem o que é cada uma dessas coisas, né? A pessoa visual é aquela pessoa que você vai lá, pega dar um presente para ela, põe um presente lá, empacotava presente e põe em cima de uma cama toda bagunçada. Essa pessoa vai chegar ali, ela não vai dar a mínima pro presente, ela vai olhar a cama, começar a reclamar, xingar, reclamar que a cama tá bagunçada, que não sei o que, e vai se preocupar em arrumar a cama e vai largar o presente de lado. Essa é a pessoa auditiva. É a pessoa visual, desculpa. A pessoa auditiva é aquela pessoa que ela vai chegar ali, ela não vai dar nem a mínima pra cama bagunçada, ela vai no presente. Entendeu? A pessoa que é sinestésica, visual, ela vai chegar ali, ela vai no presente. Só que ela vai tirar um sarro da cama bagunçada, né?
Ela fala, nossa, o que aconteceu nessa cama? Passou um terremoto? Passou um tsunami, um furacão? A pessoa vai caçoar. Porque ela é cômica, a sinestésica é cômica, né? Agora, a pessoa que é sinestésica visual, ela é aquela pessoa cômica, e quanto mais lúdico for, né, para ela ali a coisa, mais chama a atenção dela. É uma pessoa cômica, né? Então, ela vai, se por exemplo for chamar mais a atenção dela, não de, de, de cores, assim, mas uma coisa lúdica, uma coisa, tiver na embalagem um ursinho, uma coisa, para ela, porque ela é mais lúdica também, né? Ela é cômica também. Mas ela não vai caçoar, ela vai no presente também. Então, né, a diferença do sinestésico auditivo para o auditivo é simplesmente a parte cômica, né? O auditivo, né, ele tem que ser um pouco mais sério, não é muito levado na coisa. Então ele aprende ali, só de você jogar um exemplo, ele aprende a fazer um exercício, entendeu? Agora, já o auditivo sinestésico, ele vai precisar de um lado cômico. Então vai estar brincando. E não sei o que, fazer que nem o professor fez lá, o eixo trigonométrico lá, o círculo. Ele fez lá, 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 e fechou o círculo trigonométrico. Então, e fez certinho, assim, né? Foi impressionante como ele conseguia. Quando estava na faculdade, né? O professor da faculdade. E, então, ele dava aula brincando. Isso é o professor, é a pessoa, o aluno que for sinestésico, auditivo, ele vai a mais, entendeu? Então, cada pessoa tem o seu estilo. Então, não adianta você querer mudar aquela pessoa, você não vai conseguir, porque ela nasceu assim, ela é assim. Então, não leve a mal que um homem, por exemplo, não olhe, não repare na sua roupa nova, porque não faz parte dele aquilo ali. Ele é auditivo, é sinestésico auditivo, ele não é visual. Então, muitas vezes ele não repara, ele não faz por mal. Entendeu? Mas muitas mulheres ficam magoadas com isso. Mas nós homens temos que parar e tentar um pouquinho mais prestar atenção nas nossas mulheres, né? Porque elas gostam do elogio. Nós também gostamos, né? Né? Então a mulher tem que elogiar o marido a mulher. É importante o elogio no relacionamento. Então, nós temos que entender que é necessário o elogio. Eu gosto de receber elogio, então por que eu não vou elogiar? Claro que eu elogio. Quando a minha mãe faz alguma coisa, que ela gosta de falar que sobre isso, parabéns, 10, não sei o quê. Mas quando não tá legal, eu também falo, olha, tá um pouco salgado, não sei o quê. Né? Que nem ela fez um mousse aqui de paçoca. Falei, tá ótimo, só que a gelatina que ela pôs lá em coloba, fazer o mousse, ela não dissolveu direitinho, ficou umas pelotinhas. Então eu falo, ó, tá pelotinha, aí eu vou lá, tiro as pelotinhas e tal. Mas não reclamei. Falei, não, ficou as pelotinhas, mas tá muito saboroso, tá gostoso, não estraga o doce das pelotinhas, só tirar. Né? Só pegar ela que sentir a pelotinha vir na boca, você cospe ela no prato e pronto. Né? Então, é assim que a gente faz, quer dizer, nós precisamos elogiar. Só a crítica, a gente não vai aprender mais, porque ela vai perder seu valor. Tem que ter um equilíbrio. Lembra dos outros remédios naturais, a temperança, que é o equilíbrio? Precisa ter um equilíbrio na crítica e no elogio. A pessoa precisa receber elogio. É impossível que uma pessoa não faça nada certo para merecer um elogio. É impossível que a pessoa tenha algum elogio a pessoa merece. Né? Que nem eu. Será que eu não merecia nenhum elogio no Médico Sugai? É lógico que eu merecia. Eu era o primeiro professor a chegar, eu já ia passar antes da hora, arrumava as carteiras, já levava os computadores. Quando os alunos chegavam, já estava os computadores lá para começar a fazer as plataformas. Nunca faltei. Fui trabalhar até sem voz, com o início de pneumonia. Enfim, eu estava lá trabalhando. Então isso não é motivo de elogio? Claro que é. A força de vontade que eu tinha ali? Claro que é. Mas não tive um pingo de valor. Né? Eu ia lá, ajudava no laboratório, eu ficava lá conversando com o Proatec, né? Proatec, que é o professor que fica lá tomando conta dos aparelhos, né? Tecnológicos, né? Computadores, celulares e essas coisas, na caixa de som, e eu ajudava ele em alguma coisa, em vez de ela pegar e me elogiar pela ajuda que eu estava dando pro Proatec, servindo, não tive esse elogio, né? Então, não foi visto essa parte, simplesmente a crítica, né?
quando eu tava lá em São Paulo, na escola que eu estudei, que eu trabalhei lá, na época eu já trabalhava lá, né, acho que era Caetano Miele, e eu tava lá, eu fazia o meu trabalho e o trabalho dos outros, né, de trabalhos que não eram meus. Eu fazia, por exemplo, eu fazia a função de inspetor, então eu passava nas salas, eu tinha chave, então eu passava nas salas e ia vendo, já ia trancando as salas de aula, entendeu? Eu ia trancando tudo, né, as portas estavam abertas, e depois, quando foi bater vai, eu passava de sala em sala abrindo também, ajudando o inspetor, entendeu? Eu fazia as coisas que não eram minhas, sabe? Ficava de olho, quando eu achei que o professor tinha faltado, andava sem professor, ia lá na direção, olha lá, sala tal tá sem professor, o professor tal não veio. Ela falava, vai lá você então, ou falava outro eventual ir. Então, eu fazia, então, isso é motivo de elogio. Eu acho que essas coisas precisam ser vistas elogiadas, né? Então, eu sou um tipo de funcionário que eu tô ali para fazer o que for necessário. Se eu tô em janela, por exemplo, e alguém pede, professor, você pode fazer isso para mim? Claro que eu faço. Você entendeu? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Você entendeu? Eu estou ali para ajudar. Mas essa minha ajuda lá na América Sugai, por exemplo, não foi bem vista. Pelo contrário, foi criticado por estar fazendo essas coisas. Entendeu? Na sexta-feira não tinha ProArt, então eu servia de ProArt ali, porque eu tinha muita janela na sexta-feira. Eu tinha a primeira aula, se não me engano, depois eu tinha a segunda, não, eu tinha a primeira aula, depois tinha 3 aulas vagas e tinha as 3 últimas, que passaram 7 aulas, se não me engano era isso. Então eu tinha janela ali, o que eu podia ajudar os alunos eu ajudava. Entendeu? Então eu fazia o que eu podia. Entendeu? Então, é assim, era isso mesmo. Tinha a primeira aula, depois tinha 3 aulas vagas, as 3 últimas. Então, eu fazia o que eu podia, eu fazia mais do que era o meu serviço. Você entende? Então, é preciso elogio, eu preciso entender isso. Agora, só de ficar criticando lá, porque você não está dominando a sala, porque você é isso, aquilo, outro. Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis que tem é você conseguir dominar uma sala. É muito difícil. Por quê? Porque os alunos são muito acelerados. E se você for cada vez mais para a cidade, você vai ver que é muito pior. Né? Mas, infelizmente, é, nós temos que aprender a dar um jeito de contornar um pouco a situação, né? Conseguindo trabalhar, pelo menos. Porque dominar, tem sala que é impossível. Lá no YouTube tem uma sala que é impossível. Entendeu? Mas agora você vê, nessa escola que eu estou, até agora não me criticaram, me elogiaram, né? Deixa eu trabalhar, me dão espaço para trabalhar, me dão liberdade para trabalhar. Não tem que falar, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. É isso que é você trabalhar num lugar gostoso. É você ter a liberdade de trabalhar. Entendeu? Agora, você que tem um pedreiro trabalhando para você, não fica dando ordem para ele, achando que está querendo coisa, porque esse pedreiro vai ficar nervoso, vai ficar descontrolado, aí que ele vai te fazer um mau serviço. Não, deixa o pedreiro trabalhar. Você fala para ele, eu quero essa parede de tal jeito, eu quero ela firme, eu quero ela bem forte, eu quero ela desse jeito, assim e assado. Entendeu? Né? A maneira como você vai fazer ela ficar assim, não importa. Mas que ela fique do jeito que eu quero. Eu quero ela bem certinha, nivelada. O pedreiro vai te fazer o serviço. Agora, se você ficar em cima dele, não, mas não quero assim, eu quero assado, não, porque essa massa não sei o que. Ele vai começar a ficar estressado, vai fazer o serviço mal feito. Você tem que sim, estar sempre de olho no teu pedreiro, porque o pedreiro faz bobagem. Né? Eu vi aqui, por exemplo, que eles ficaram aqui sozinhos, porque a gente trouxe eles de São Paulo para fazer o serviço. Na época eu estava trabalhando, em São Paulo, minha mãe também, não dava pra gente estar aqui. Daí o que aconteceu? Ele fez na frente da casa, que é calçada, com uma inclinação muito grande. Para ele ter feito a inclinação um pouquinho menor. Ele fez lá atrás uma, uma caída contrária, ela faz toda vez que chove, faz um piscinão lá atrás, se chama de piscinão do Tião, porque o pedreiro é o Tião, né? Dentro da área, dos dois lados, ele fez uma caída também contrária, então a água poça, em vez de vir para cá para sair nas canaletas, que tem os caninhos, que sai aqui na calçada, não. Mas ela era imposta lá, por quê?
porque a caída está contrária. Entendeu? Então por quê? Então o certo seria o quê? Fazer de novo. Só que ele estava desesperado para ir embora, não sei o quê. Então o pedreiro precisa ter alguém ali perto dele para inspecionar o que ele está fazendo. Porque eles têm que entender. Geralmente os pedreiros, eles são fracos em cálculo, essas coisas, eles não têm essa noção, né? Eles não têm que entender que os pedreiros, eles não têm curso, né? Eles vão aprendendo ali um com o outro, né? Então, os pedreiros estão ali fazendo o serviço deles de auxiliar ali, vão aprendendo e vão desenvolvendo ofício, não fazem curso, né? O certo seria o pedreiro fazer um curso. Só que a maioria mal sabe ler e escrever. Tá entendendo? Os pedreiros, a maioria mal tem a escolaridade. Então como é que eles vão fazer o curso? Então tem que estar de olho. Entendeu? Tem muitos que se esforçaram, querem fazer um bom serviço, mas não sabem direito. Então você estando ali, você vai orientando ele. Mas sem tirar a liberdade de trabalho dele. Porque quando você tira a liberdade, ele vai ficando nervoso, aí que ele faz um trabalho ruim, mas não proposital. Muitas vezes é porque ele está alterado, como eu te falei, como é o futebol. A pessoa que está sem autoconfiança, que está ficando alterada, ela acaba por fazer bobagem. Então, muitas vezes, o time está no rebaixamento não é ruim, só que ele está numa fase tão ruim que a autoestima está lá embaixo. Então, não consegue saber que muitas vezes o time está ruim, tá lá embaixo no rebaixamento, de repente ele ganha um jogo, começa a melhorar, se ganha o segundo seguido, aí a autoestima vai lá em cima. Aí ele começa a fazer uma sequência, ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, já vi time fazer isso, ele estava em último lugar lá disparado, sair do rebaixamento do futebol. Por quê? Porque a autoestima cresceu. O time precisa da autoestima, não adianta querer achar que simplesmente o time não é bom, troca de técnica, não resolve. E na vida nós precisamos da autoestima alta, precisamos ter a confiança no que nós estamos fazendo, precisamos ter o controle do que nós estamos fazendo, precisamos ficar feliz no nosso trabalho. E eu posso dizer que eu estou feliz no trabalho que eu estou fazendo. Não é o trabalho perfeito, porque seria perfeito se os alunos fossem um pouco mais contidos, mas eu estou amando o que eu estou fazendo agora, entendeu? Estou amando porque tenho liberdade para trabalhar, não estou sendo criticado, estou no meu canto. E, enfim, estou tentando levar as coisas da melhor maneira possível, né? Falta pouco para acabar o ano, espero encerrar o ano ali, quem sabe ser reconduzido, tentando fazer o meu melhor, né? Tentando pôr alguns alunos no eixo, tentando fazer eles desenvolverem, né? E assim eu tento fazer, entendeu? Porque eu acho que nós temos que estar conversando com pais, temos que estar ali envolvidos ali com o estudo, com o estudo dos alunos, né? Hoje mesmo eu quero chegar lá, quero conversar com a diretora, perguntar se ela convocou o pai dos alunos que eu mandei para ela, porque é necessário conversar com esses pais, né? E falar para ela, convoca, e fala que o aluno só vai entrar se o pai vir junto, pronto. Porque senão, não, eles não vêm, muitos pais não vêm na escola, nós precisamos ter essa conversa com esses pais, digamos assim, né? Para tentar melhorar. Teve um aluno lá que melhorou bastante, tá sentado, coisa, a gente vai tendo controle, entendeu? Então muitas vezes é preciso mas por que esse aluno melhorou? Foi méritos meus? Sim, também. Mas os méritos também é da família. Eu estou trabalhando em equipe com o pai dele, né? Foi passar as coisas pro pai dele, o pai dele chamou atenção, não sei se bateu, não sei o que o pai dele fez. Na aula seguinte, a reunião, ele virou um novo aluno. Mas ele vem percebendo coisas dele, ele não enxerga direito, então eu já falei pro pai, arranja um óculos para ele rapidamente. Por enquanto ele não tá sem óculos, né? E já elogiei ele pro pai. Nessa aula de ontem ele já não foi tão bem quanto na outra aula, mas pelo menos ele obedeceu. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho o telefone do pai dele. E porque ele tem medo do pai. Entendeu? Então, eu falo para ele, vou mandar pro seu pai. Ele vai para o lugar. Então, é uma ação conjunta entre o pai e eu. Agora, eu não posso simplesmente é, achar
que eu achar que eu vou conseguir sozinho, não vou, então os pais precisam cooperar, né? Então aí vem o elogio que eu tive. Então, ter um trabalho para continuar, se você não está sendo criticado, se aquele elogio está sendo criticado, a minha autoestima já cresce, a minha confiança já cresce. Então, eu vou me sentindo bem. Agora, quando começa a pessoa, professor, você precisa fazer isso. Professor, tem que melhorar aquilo. Tem que ter uma gestão. Que não sei o quê. Isso faz o quê? A autoestima da gente, ó, cai lá embaixo. Confiança da gente, ó, vai para baixo, vai pro buraco, vai pro ralo. E a gente, então, tem mais dificuldade de trabalhar, tem mais receio na hora. Então, aquela coisa gostosa que a gente tem no trabalho, que eu, pelo menos, tenho dando aula, ela se perde. Você entendeu? No início é conturbado, mas depois você foi acostumando. Agora eu sinto vontade de estar lá, né? No fim de semana, então eu estou aqui e falo, nossa, que vontade de estar trabalhando, entendeu? Eu gosto de estar lá. Por quê? Porque eu não estou sendo criticado, porque eu não estou sendo pressionado, porque eu fui elogiado, porque eu estou dando confiança no meu trabalho, porque eu sinto que eu estou fazendo um trabalho da melhor maneira que eu posso e estou vendo alguns resultados. Vejo alguns alunos, por mais que a escola, os alunos sejam meio acelerados, né, coisa, eu vejo muitos alunos, principalmente no ano B, fazendo as atividades, vejo alguns no sétimo D, então eu vejo que eles estão se esforçando para fazer atividade, e eu estou carimbando, eu estou trabalhando bem com os alunos, e é isso que eu espero, né, dos alunos. Eu quero que eles possam produzir e evoluir. Não adianta só eles copiar um do outro e achar que não, eles precisam saber fazer. Na prova paulista eles saberem fazer, né? Então, é preciso entender, é preciso perguntar quando você sabe. O professor está ali para isso, né? Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Vocês veem que eu uso mais exemplo de professor porque eu sou professor, né? Com muito orgulho, né? Aí fala, o professor não ganha bem, o professor é desvalorizado. De fato, o professor é desvalorizado, não tem o reconhecimento necessário, né? Mas o professor, ele tem uma coisa importante. Ele não recebe tão mal assim. Ele fala, nossa, o professor recebe mal. Não. Na verdade, se a gente olhar bem, o professor não recebe tão mal assim, né? Você vê que o ano passado eu estava com 22 aulas, né? E o máximo que poderia, num período ali da tarde, por exemplo, ano passado, eram 35. Esse ano caiu para 30, né? Porque mudou a quantidade de aulas. Passaram 7 aulas por dia, esse ano é 6. Então, eu trabalhando 22 aulas, eu ganhava perto de 4 mil reais de salário. Entendeu? Perto de 4 mil. Aí eu falo pra você, é pouco, né, perto de 4 mil reais por 22 aulas? Você sabe o que significa trabalhar 22 aulas? Ó, se eu dividisse, fosse 21, nesse ano eu tô com 21. Se eu dividisse 21 por 7, daria 3, por 7, daria 3 aulas a cada 7. Peraí, eu tô fazendo a conta errada, gente. Se fossem 20 aulas, e eu dividisse ela por 5 dias, que é de segunda a sexta, então, quer dizer, significa que se trabalhar 5 dias na semana, 4 aulas por dia, dá 20 aulas, né? Ou seja, em 2 dias trabalhando 6 aulas, e nos outros 4, nos outros 3 dias 4 aulas, vai dar 22 aulas. E se eu entender que a aula do passado era 45 minutos, que a cada 2 aulas é 1h30, ou seja, 4 aulas daria 3 horas por dia. 3 horas. 4 aulas, 1h30, 1h30 são 3 horas, né? Então, trabalhando 3 horas por dia, e em 2 dias, mais 1h30, 4 horas e meia, ou seja, 3 dias de semana trabalhando 3 horas, e 2 dias trabalhando 4 horas e meia,
eu ganhava quase 4 mil reais. Ou seja, quem que ganha esse dinheiro trabalhando esse pouco de tempo? Me explique. Eu não vejo, entendeu? Então você imagina, se eu trabalhando esse pouco de tempo, eu conseguia ganhar quase 4 mil reais, se eu tivesse a carga completa no passado, que eram 35 aulas mais 15, né, eu ia ganhar perto de 6 mil reais. Você acha que é pouco? Um professor que trabalha de segunda a sexta, trabalhando um período, ou seja, 5 horas de trabalho diário, ganhar uma valor desse, eu não acho. Tem gente que trabalha de domingo a domingo, com 6 por 1, que é uma folga na semana, né? E nem sempre de domingo, e ganha um salário mínimo, né? Caixa de mercado, essas coisas. Tem gente que trabalha mais também, trabalha dessa maneira, e ganha 2, 3 mil reais, 5 mil, tem gente que ganha até 6 mil reais, mas trabalha de sábado, mas trabalha 8 horas por dia, não sei o que, entendeu? Então, o professor tem 2 férias por ano, tem férias em junho, tem férias em dezembro, em janeiro, entendeu? Então, será que ganha tão mal assim? Eu não acho, sinceramente, eu não acho que o professor ganha tão mal assim, fazendo essas contas, né? Mas poderia ser um pouco mais, poderia, até porque o professor é a profissão mãe, né? Mas, então, mas eu estou satisfeito, eu nunca escolhi ser professor pelo salário, nem por nada, eu escolhi por amor, né? Eu amo o que eu faço, então é preciso o elogio, né? Porque eu já estava desanimado, querendo ter desistido da minha carreira, mas agora a minha vontade de ser professor voltou com força total. Por quê? Porque eu estou gostando onde eu estou trabalhando. Eu estou me sentindo bem no que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou tendo liberdade, porque eu estou sentindo resultados, eu estou vendo que eu estou conseguindo dominar os alunos, né, principalmente do sexto ano, principalmente do sexto B. E isso me faz perceber que eu sou capaz, que eu posso. E isso vai mostrando que eu estou evoluindo, que eu posso conseguir ser um bom professor para meus alunos. E com o tempo eu me tornando cada vez melhor. Porque é isso que não pode parar. A evolução tem que continuar. Porque nós estamos sempre numa relação de formação contínua. Então eu estou sempre aprendendo, estou sempre evoluindo. Entendeu? Então, queridos irmãos, é isso. Nós precisamos entender que na vida nós precisamos de elogio, nós precisamos de crítica, nós precisamos ter confiança em si mesmo. Entendeu? E a vida é assim. Entendeu? E se quanto for que você ganha de salário, faça o seu melhor. O importante é que o teu salário vai estar garantido, que o teu sustento vai estar ali para você sustentar as suas necessidades. Tá bom? Então, foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais uma oração, obrigado por estar comigo, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Agradeço, Pai, por estar aqui fazendo essa meditação, Senhor. Peço pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no canal, que se elas estiverem indo trabalhar, que elas possam ir e voltar do trabalho em segurança, assim como eu, que daqui a pouco vou trabalhar, que eu vá e volto em segurança, Senhor, eu estou em suas mãos. E aquelas que já estão no trabalho, que elas possam retornar para casa em segurança, Senhor. Que assim seja, Pai. Não nos dê paz, Senhor, enquanto nós não estivermos fazendo o que é correto, Senhor. Elogiando as pessoas à nossa volta e criticando também nos momentos certos, para que as pessoas possam crescer, progredir e se tornar pessoas cada vez melhores. Não deixe, Senhor, que a gente destrua as pessoas, que a gente vai enfraquecer as pessoas, não, que nós possamos servir para fortalecer os nossos irmãos, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos, e lembre-se, não caia em rumores. Se você não viu nada, não tem prova, você só ouviu falar, guarda para você. Aliás, nem queira ouvir. Se a pessoa não você tem a falar, mas vê que é fofoca, nem queira ouvir. E se você ouvir, guarde para si, não espalhe, porque você não tem provas. Entendeu? Não caia no pecado de quebrar o nono mandamento. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Tá certo? E não esqueça de elogiar a quem precisa, porque se você não elogiar, a pessoa vai perdendo a confiança, vai perdendo a situação, vai ficando mais fraca, a pessoa vai ficando cada vez fora de si, né? Se é no relacionamento, o relacionamento vai esfriando, porque as mulheres, a maioria delas querem receber elogio, isso não forem todas, entendeu? Elas querem esse elogio, elas se arrumam para receber um elogio, aí chega você e não dá bola,
Mas como eu já falei, mulheres, não leve a mal. Os homens são muito auditivos, são pouco visuais, entendeu? Então, muitas vezes eles não reparam porque eles não ligam pra isso, né? Eles gostam da mulher bonita e tal, mas eles não ficam reparando no que a pessoa tá vestindo, essas coisas. Não é do homem, entendeu? Você vê que o homem, ele se veste com a primeira roupa que pega na gaveta, que nem, por exemplo, eu fico escolhendo roupa na gaveta, não, eu vou lá e pego a primeira camiseta que eu achar ali, que me chama a atenção, é aquela que eu pego, e a calça, a coisa e tal. Então, o homem é aquilo ali, o homem não vai ficar ali pegando uma roupa, outra, experimentando uma, fazendo outra, como a mulher faz. O homem não liga. Você vê que os homens muitas vezes estão ali com o cabelo cortadinho, às vezes nem penteia o cabelo, só joga do lado, só passa uma mão assim. O homem é aquela coisa, você entendeu? Então você vê uma mulher muitas vezes 60 anos, 70 anos, bem arrumada, maquiada, bonita, parecendo muito mais jovem, e o homem com 50 anos parecendo de 60 anos, 70, 80 anos, cabelo branco, tudo mais, porque não tá nem aí. Você entende? Então, tem que compreender que são tipos de pessoas diferentes. Não queira que, muitas vezes, ele não vai olhar para te elogiar. Mas vocês homens tomem cuidado, procurem reparar e elogiar a sua esposa. Muitas vezes o casamento acaba se perdendo por conta de você nunca elogiar a sua esposa, né? Aí vem um estranho e elogia e toma ela de você. Porque é isso que acontece. Porque tudo que ela quer é ouvir o que você dizer, você está linda, está bem arrumada, que vestido lindo. É tudo que ela gostaria de ouvir muitas vezes. O homem não faz, mas não é por maldade, porque, como eu falei para vocês, ele é auditivo, e o auditivo não presta muita atenção nessas coisas, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.